Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live do TSE Unificado. Esse concurso para os tribunais regionais eleitorais certamente é uma das principais apostas para 2023. O O-Concur, né? O concurso tão esperado, haja vista que é uma excelente carreira. Eu fui nomeado analista eleitoral do TRE do Paraná lá atrás, em 2006, final de 2006. Não cheguei a assumir porque já estava aprovado para juiz em Alagoas, né? Mas me lembro até de ter reunido a documentação, ter ligado para saber do curso de formação, uma carreira excelente, porque no Brasil as eleições são sazonais, então se concentra efetivamente um período de trabalho muito intenso naqueles 3, 4 meses que antecedem as eleições, e depois você tem um interstício, um período de calmaria, você tem ali 2 anos muito tranquilos na instituição. É evidente, há outras demandas, sim, julgamento de contas e também ações eleitorais remanescentes, mas é um trabalho que te dá tranquilidade e possibilidade de planejar férias, de planejar a sua vida, inclusive se você quiser continuar estudando. Tá certo, pessoal? Então, nosso método aqui, eu escolhi questões dos últimos certames de TRS, fui lá, peguei todos os TRS e juntei questões de bancas variadas no direito administrativo para nós estudarmos temas que já foram cobrados nas últimas provas. Cuidei também de procurar não repetir questões que já foram abordadas em outras lives, cuidei de gabaritar essas questões olhando a atualização delas. Se porventura alguma já foi respondida, o professor pede desculpas de antemão. Mas vamos lá, aula na tela, primeira pergunta de 2020, o TRE do Pará. E a pergunta é sobre o terceiro setor, né? O que nós temos no terceiro setor? Uma parcela, uma projeção da economia que não se confunde nem com o Estado, que é o primeiro setor, nem com o mercado, que é o segundo setor. Então nós temos primeiro setor, o Estado, segundo setor, o mercado, terceiro setor, as entidades paraestatais. Lembrando, o prefixo para significa ao lado, para ao lado. Lá nos Estados Unidos a gente tem a figura do paralegal, né, para os advogados, trabalha ao lado do advogado. Ou então aqui paraestatal, entidades que trabalham ao lado do Estado, que ajudam o Estado na execução de atividades não exclusivas, mas que são de interesse público. Então você pega aí todo o sistema S, SESI, SENAI, SENAC, Senar no rural, muito produtivo também, muito importante falar do Senar, muita gente esquece dele, realizam atividades de interesse público, atividades de interesse coletivo, aí na capacitação de trabalhadores, atividades desportivas, enfim, educacionais, muita coisa legal que o terceiro setor faz. E não é só o sistema S, entram nele OS, OCIP, OSC, entidades que colaboram com o Estado na consecução de finalidades públicas, na consecução de atividades de interesse público, mas que não se confundem com a máquina estatal. Esse é um tema importante. Terceiro setor é Estado? Não, não é. Não é. Se fosse, não teria outro nome, não é verdade? O Estado é o primeiro setor. O terceiro setor são essas entidades de colaboração, que por meio de fomento recebem subvenções estatais, recebem sim recursos públicos, contribuições para fiscais e realizam atividades de interesse público. Isso tudo começou na Itália, nos Estados Unidos, lá na década de 1950, 1960, a partir da visão de que o Estado não conseguia atender tudo sozinho. E aí, tanto lá na Itália como nos Estados Unidos, começaram a surgir essas organizações não governamentais, por isso não é governo, não integram a administração indireta, mas colaboram com o Estado, recebem subvenções. E para isso há todo um regramento legal. E as bancas cobram porque o terceiro setor é muito importante na atual quadra de vida em que nós vivemos. O terceiro setor, além de colaborar com o Estado,
desempenha nessas atividades espaços que deveriam ser ocupados pelo Estado. Né? No inglês a gente fala de loophole, né? Como se fossem ali frestas, como se fossem ali vazios deixados pelo Estado, e aí as organizações não governamentais, chame-se de ONGs, chame-se de entidades paraestatais ou de entes paraestatais, como fala a questão, acabam ocupando um espaço que é importante e que precisa ser realizado. São entes ou entidades não lucrativas ou de finalidades não lucrativas, não distribuem dividendos. Podem até ter lucro, mas não distribuem dividendos, não participam, nessa ideia de que buscar o lucro é uma atividade mercantil, empresarial. Não é, tá bom? Terceiro setor não visa ao lucro exorbitante. Ele até pode oferir lucro, porque afinal de contas, você precisa ter uma margem, precisa ter uma gordurinha para trabalhar. Mas esse lucro não vai ser distribuído. Beleza? Portanto, o enunciado está corretíssimo. As entidades do terceiro setor ou paraestatais não integram a estrutura da administração pública. Quilos de questões falando isso. Terceiro setor integra a administração pública? Não. Terceiro setor integra a administração indireta? Negativo, não. No senhor, não integram a administração pública, mas, aí está importante, mas cooperam, entidades de cooperação, cooperam com o Estado. Olha aí, cooperam, beleza? E realizam atividades não lucrativas. Por quê? Porque não visam ao lucro exorbitante, não tem finalidade lucrativa. Beleza? Sobre o tema, então, assinale a alternativa correta. O que é muito comum, as bancas trocarem conceitos, as bancas confundirem o candidato, onde é o S coloca o CIP, onde é o CIP coloca o S, misturar as coisas. Por isso que você tem que estar muito bem talhada, muito firme na realização dos seus estudos. Saber diferenciar. Esse é um dos grandes segredos na preparação para concursos públicos. Diferenciar as coisas. Fazer aquelas tabelas, o OS é isso, o CIP é isso, porque as bancas confundem. E como é que a gente sabe? Analisando as questões. Olha lá. O Poder Executivo poderá qualificar como CIP organizações da sociedade civil de interesse público, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos em lei. Até aqui está bonito, até aqui está tudo certo, cujo vínculo é efetivado mediante contrato de gestão. Não. O CIP termina com P, o termo aí é de parceria, tá bom? Olha aí, P, parceria. O CIP, olha o P de parceria. Tudo bem? O contrato de gestão é na OS, beleza? OS, gestão. Olha a sonoridade das palavras. O CIP tem P de parceria. B. Podem qualificar-se como S as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e estejam em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. O prazo de 3 anos é para o CIP, não para o S. Viu como eu falei? Olhou aqui como confunde? A banca pega o CIP e fala de um instrumento de OS, que é o contrato de gestão. Aí depois ela pega o OS e fala do prazo da OCIP. Ela troca. Ela pega um instrumento de um e coloca na outra, pega o prazo da outra e coloca na primeira. Ela trocou. O prazo da letra B é da OCIP. O contrato de gestão é da OS. Então as duas estão erradas porque elas estão trocadas, as expressões estão trocadas. Tá certo? Viu como a gente entende a lógica das bancas, como a gente entende esse algoritmo das questões? Uma vez um aluno me falou: professor, estudar para concurso é entender o algoritmo das bancas. Eu falei: esse menino é inteligente, esse cara é inteligente. Ele teve uma sacada genial, porque hoje se fala tanto de TI, de tecnologia da informação, etc. E, de fato, entender a lógica do examinador é entender o algoritmo que está por trás das questões.
Não que as questões são feitas por computador. Até podem ser geridas, gestadas, mas claro, passa por uma supervisão, evidentemente. Mas o que eu quero dizer é que cada banca tem um jeito de cobrar. E muitas bancas, eu diria que quase todas, usam essa técnica da troca, da substituição. Pegar o conceito de casa e coloca apartamento. Pega o apartamento e coloca o conceito de casa. Troca. E aí você, sabendo disso, já modula, já projeta, programa os seus estudos de modo a não se equivocar na prova. Ficamos entre duas. Melhorou bastante, né, gente? Questão 2020, terceiro setor. 4 questões. Se eu já elimino 2, fica mais fácil agora. Normalmente, quando o aluno ou a aluna está bem preparado, ele já elimina 2 de cara. E aí, professor, mas eu estou ficando entre 2. Ótimo sinal. Significa que falta pouco para você chegar lá. Vamos lá. C. Os serviços sociais autônomos do Sistema S, embora não integrem a administração pública, colaboram com ela na execução de atividades de relevante significado social. Certinho. Primeira frase, ok, não integra a administração pública. Segunda frase, ok, colaboram na execução de atividades relevantes, certo? Terceira frase, a gente tem que olhar todas. Razão pela qual estão submetidos à exigência de concurso público? Não, SESI e SENAI não realizam, Sistema S não realiza concurso público. Você não vai ver um edital de concurso público. Existe um processo seletivo, mas não é um concurso público nos moldes do 37.2 da Constituição. Não é. Não se trata disso. Não é um concurso público no formato do artigo 37.2. É um processo seletivo público, objetivo e isonômico. Sim, mas processo seletivo é uma coisa, concurso público é outra. Vou dar um exemplo. O professor é magistrado e tem 3 cargos comissionados. 3 cargos comissionados. E um dos cargos comissionados resolveu sair, resolveu deixar o gabinete, ir advogar, ir para a carreira acadêmica, fazer doutorado e tal, Um brilhante menino, mas deixou nosso time recentemente. E o professor tem, então, um cargo comissionado, a possibilidade de escolher qualquer pessoa, desde que não haja vínculo de nepotismo. Não pode ser minha mulher, não pode ser minha filha, claro, mas eu posso escolher um advogado, uma advogada, eu posso escolher um concurseiro, eu posso escolher uma pessoa formada em direito, que só está em casa. Enfim, é cargo de livre nomeação e exoneração. É isso que eu estou querendo dizer. Cargo em comissão é cargo de livre nomeação e exoneração. O que o professor resolveu fazer? Eu resolvi fazer um teste seletivo. Resolvi fazer uma coleta, uma coleta de currículos e analisar esses currículos, fazer entrevista, etc. É um concurso público nos moldes do 37.2? Não, não é. Não é um concurso público com toda essa exigência de provas ou provas e títulos com validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, esse prazo é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, etc. Aquilo que você já sabe. Mas é um processo seletivo. Para quê? Para ser transparente e também por ser uma opção administrativa do professor. Princípio da moralidade, da eficiência, etc., isonomia. O Sistema S faz uma seleção semelhante. Não é um concurso público, como a Constituição fala, mas é um teste seletivo. Público, objetivo e transparente. Critérios objetivos. Tá certo? Então, a letra C está errada. A letra C está errada porque não estão submetidos à exigência de concurso público nos moldes constitucionais. Sobrou só uma, sobrou a última. A que fala que o vínculo das entidades de apoio, as entidades de apoio também integram o terceiro setor, se dá por meio de convênio que lhes garante destinação de recursos com dotação orçamentária específica e também possibilidade de cessão de bens e servidores. É essa aqui, tá, gente? Essa aqui é a letra D de dado. Professor, como que eu resolvo? Eu resolvo por eliminação, e lembro também das entidades de apoio. Vamos aqui para as estatísticas e o que nós temos?
Ah, muitos erros, né? 53% de erros. Uma questão que a turma achou difícil. Mas, por eliminação, você conseguiria acertar tranquilamente. Pergunta de número 2. Vamos lá, mesma banca. Agora ele pede a incorreta. Ele pede a errada. Qual que é a dica que o professor dá? Pessoal, toda vez que você se deparar com uma questão que cobra incorreta, escreva errada e circule. Tem que dar um switch no cérebro, tem que apertar um botãozinho lá e falar para o cérebro, olha cérebro, agora ele quer errada. Por quê? Nós vamos para uma prova, normalmente, querendo achar a correta, óbvio, né? Aqui não, aqui é errada. Então, cuidado, porque se você não lê o enunciado direito, vai cair do cavalo, vai perder a questão. A errada, vamos achar aqui, jogo dos erros. Letra A, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores, previsto no inciso 10 do 37 da Constituição, não gera direito subjetivo à indenização. Vamos lá, os servidores públicos têm direito à chamada revisão anual dos vencimentos, também conhecida como data base. Data base. E todo ano, aspas, né, no bom sentido, é uma briga. No bom sentido, é uma briga. Por quê? Porque os sindicatos trabalham para fazer valer a previsão constitucional. E muitas vezes, né, o executivo acaba não enviando. Essa discussão chegou ao Supremo. E aí o Supremo decidiu o seguinte: olha, se não encaminhar, tem que justificar o porquê. Tem que justificar. Não é assim, não vou mandar porque não quero. Tem que explicar, tem que esclarecer, não é? O porquê das coisas. Agora, isso também não gera direito à indenização. Não gera direito à indenização. Isso ficou muito claro no informativo 957. Informativo 957 do STF. Portanto, está correta a alternativa está certa, só que o enunciado pede a errada. O enunciado pede a incorreta. Nós vamos ter que achar onde se encontra o erro do enunciado. Letra A está certinha, então pulamos a letra A e vamos achar a errada. B. Nas situações jurídicas em que a Constituição autoriza a acumulação de cargos, o teto constitucional, o teto remuneratório, é considerado em relação à remuneração de cada um deles e não ao somatório. Isso é verdade também. Quanto à questão do teto, eu pego o teto de cada cargo. Professor, me explica melhor isso aí. Vamos pensar no caso do médico. Ele pode ter 2 contratos com a administração, ele pode ter 2 vínculos com a administração, porque a Constituição autoriza 2 cargos das carreiras de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Professor, e a questão das 60 horas? Né? Isso não vale mais. O STJ tinha esse entendimento de que, pela produtividade do ser humano, pela possibilidade de trabalho, carga de trabalho factível, o limite seria de 60 horas. Mas isso não vingou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falou, olha, a Constituição não fala em 60 horas. A Constituição fala apenas em compatibilidade de horários. Logo, aplica-se o princípio de interpretação, o princípio hermenêutico, segundo o qual, onde a lei não distingue, onde a Constituição não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Não é verdade? Então, se a Constituição não fala de 60 horas, não cabe essa interpretação. E aí, esse entendimento caiu por terra. Estou dizendo isso porque essas informações vão ajudar a gente a resolver a questão. Letra B. Se a Constituição autoriza o acúmulo de cargos, como eu disse aqui, 2 da área da saúde com profissões regulamentadas, médico, por exemplo, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, então o teto é em relação a cada um dos cargos e não a soma dos 2. É isso mesmo. Se eu posso acumular, eu posso receber até o teto em cada um dos cargos. Está correta, lembremos, ele quer a errada. Letra C.
Acumulação dos cargos públicos de profissionais da área da saúde, 37.6, está sujeito ao limite de 60 horas? Não. Mas desde que previsto em norma infraconstitucional reguladora. Canto da sereia, o Supremo disse que mesmo que estiver previsto em norma infraconstitucional, isso viola a Constituição, porque a Carta Magna, a nossa Constituição, não prevê limite de horas. Não prevê limite de horas. Tá certo? Então, está errada a letra C e ele quer a errada, ele quer a incorreta. Não há limite de 60 horas. Então, vamos lá. Se o médico conseguir trabalhar 80 horas por semana, vai, o homem é uma máquina, a mulher é uma máquina, não tem problema. Não tem problema nenhum. Beleza? Parabéns, você acertou. Essa é a errada. Vamos ver aqui nas estatísticas. Gente, 44% de erros. Questões que a turma pisou na bola. E o que eu chamo a atenção, que tem erros distribuídos aqui em todas elas. Né? Então é a turma que realmente não estuda e vai para o concurso na base do se passar, passou. É gente que não conhece a matéria. E aí é mais fácil jogar na loteria. A letra D também está correta. A lei estadual pode prever gratificação para os servidores, mesmo que estes já recebam subsídio, quando se trata de gratificação para remunerar atividades que extrapolem as normais ao cargo. Vamos pensar aqui no caso de um juiz que está acumulando mais de uma unidade jurisdicional. Ele está trabalhando numa unidade criminal e numa unidade civil. Então, extrapola o que é normal ao cargo. E nessa hipótese, ele pode receber a chamada GAF, a gratificação por acúmulo de função. Gratificação por acúmulo de função, que pode estar prevista em lei estadual. Então, lei estadual pode prever a gratificação que extrapola as funções normais do cargo? Pode. Mesmo que seja um agente público que recebe subsídio, mesmo assim, porque essa parcela ela não é fixa, ela é variável, ela é eventual, né? Tanto que quando se aposenta perde a GAF. Beleza? Então isso está correto também. Veja, uma questão densa, né? Uma questão que exige conhecimento de jurisprudência e da evolução dela. Logo, o erro está aqui na letra C, todas as outras certinhas. Excelente questão, viu, gente? Gostei da pergunta, a IBFC está de parabéns aqui. Não é qualquer candidato que acerta uma questão dessa, não, porque exigia dele um conhecimento em jurisprudência. Questão de número 3, também agora da mesma banca, em relação às agências executivas. Eu sempre brinco nas minhas aulas que a agência executiva ela recebe um selinho, né? Ela recebe uma qualificação, é um selinho de qualidade. Tanto que o exemplo é o Inmetro. Professor, então o Inmetro, além dele dar o selinho para os outros, ele também recebeu o selinho? É mais ou menos por aí, pessoal. Então, a agência executiva é uma qualificação dada à autarquia ou fundação que celebra contrato de gestão com a administração pública a que se acha vinculada para melhoria de eficiência e redução de custos. É isso mesmo. Qualificação dada à autarquia ou fundação, né, que celebra esse contrato de gestão para melhorar a eficiência. Questão conceito certinho, número 1 está correto. Número 1 está correto, então vamos eliminar aqui, né? Onde não fala do 1, só a letra C. Só a letra C não fala do 1. Então não me ajudou muito, mas vamos lá para número 2. O Poder Executivo pode qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos: ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento em andamento e ter celebrado o contrato de gestão com o Ministério Supervisor. A 2, ela é, em boa parte, confirmada pela 1, né? Confirmada pela 1, porque a 1 fala do contrato de gestão, a 1 fala, a alternativa 1 fala da finalidade, e a 2 também repete a questão da qualificação e fala do plano estratégico e do contrato de gestão. Tá certinho, a 2
está correta. Então, vou eliminar aqui a letra D de dado e fico entre duas. Aí é o pulo do gato. Eu preciso saber da 3 também. A 3 é determinante na minha resposta. Professor, então a banca quer que você saiba tudo. Quer que você saiba tudo. Aí eu acho engraçado, sabe? Aprenda a técnica, aspas, né? Eu não gosto dessa palavra. Aprenda a técnica de gabaritar a banca X ou gabaritar a banca Y. Quilos e quilos de vídeos por aí. Me explica uma questão dessa. Que técnica que se usa? Ou você sabe ou não sabe. É 880, né? Então, essa coisa de plano miraculoso, plano top mega blister sensacional, mágico. Não, gente. Quem conversa com qualquer um que passou em concurso. O segredo é ralar, é estudar. Não tem milagre, não tem. Sucesso só vem antes do trabalho, não é no dicionário? Não tem essa questão aí? Então. Não adianta, gente. Não adianta. É conversa para boi dormir. É parolagem plácida de adormecer bovinos e a realidade está aí. Ou você sabe as 3 alternativas ou você fica ali tendo que chutar. Professor, mas usando a técnica de 5 eu fiquei entre duas. Ok. Mesmo assim é 50%. E a prova CESP não é 50% quando é certo e errado? Então, não muda muita coisa. Não muda muita coisa. E aí? Vamos lá então para 3. A qualificação da agência executiva será feita pelo ministro da Justiça? Não. Pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Como é que eu sei disso, professor? Bom, gente, está no material, está também aqui no decreto 2487. Decreto 2487. Logo, a número 3 está equivocada. A número 3 está errada. Sobrou aqui a letra B. Apenas 1 e 2 estão corretas. 1 e 2 corretas. Vamos ver as estatísticas. Gente, tudo com alto índice de erros. 30% aqui é elevado. Questão de número 4. Lei 11.107, também chamada Lei dos Consórcios Públicos. O que são consórcios, professor? São literalmente uniões. Lembra do consorte no casamento? São uniões de entes públicos que se juntam para fazer a chamada execução consorciada de serviços públicos, gestão associada de serviços públicos, tá bom? Isso está na Constituição Federal. Olha aqui, artigo 241. Artigo 241 da Constituição. A União, Estados, DF e municípios disciplinarão por lei, é essa lei que nós estamos tratando, né? É a Lei 11.107, os consórcios públicos e convênios de cooperação, autorizando a gestão associada de serviços públicos. Então, a palavra-chave ou a expressão mãe para consórcios é união de entes, união deles, para gerir de forma associada serviços públicos. O que eu tenho que aprender aqui, professor? A Lei 11.107. Olha ela aqui, Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios. Observe aqui um caráter contratual, né? O preâmbulo fala contratação de consórcios. E o artigo 1º é claro, esta lei dispõe sobre normas gerais para que os entes contratem consórcios públicos para realizarem objetivos de interesse comum. Objetivos de interesse comum. Aí vem o parágrafo 1º e diz: o consórcio constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Então, o consórcio pode escolher se ele vai ser uma associação pública ou uma pessoa jurídica de direito privado. É opcional. E se for associação pública, aí passa a integrar a administração indireta de todos eles.
Se for associação civil, aí direito privado rege-se lá pelo Código Civil, pela legislação civil. Tá bom? Outra coisa, a União só pode participar de consórcios com os municípios quando os estados estiverem presentes. Tá? Parágrafo 2º fala isso. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte os estados em cujos territórios estejam os municípios consorciados. Então vamos pegar aqui, por exemplo, lá no Nordeste nós temos uma região com 4 estados. 4 estados. Ali você tem, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Eu morei ali, por isso que eu estou falando, né? Imaginemos que a União queira fazer um consórcio com municípios desses 4 estados. Com municípios de Pernambuco, com municípios da Bahia, ali você tem Paulo Afonso, ali você tem Água Branca, Delmiro Gouveia em Alagoas, você tem Canindé de São Francisco em Sergipe e você tem os municípios ali de Pernambuco. A União pode fazer convênio, vamos pensar aqui, ou fazer consórcio, né? Porque a palavra aí é consórcio. A União pode fazer convênio? Pode. Pode fazer consórcio com esses municípios? Pode. No caso do consórcio, o parágrafo 2º exige que os estados participem. Quais estados? Os estados onde estiverem os municípios. Eu falei municípios de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco e da Bahia. Então, quais estados vão ter que participar? Esses 4 estados que eu falei. É isso, é simples. A União, para fazer consórcio com esses municípios, precisa se consorciar também com o Estado. Então, é um consórcio em que você pega União, Estado e município. União, Estado e município. Você pega os 3 níveis. E como é que chama essa entidade? Transfederativa. Anota isso. Entidade transfederativa. Transfederativa. Porque ela pega os 3 níveis. Beleza? No mais, gente, eu recomendo a leitura da Lei 11.107 e principalmente aqui, né, o artigo 2º que os consórcios podem fazer, também o artigo 3º que fala do contrato que deve anteceder, né, que deve ser antecedido, melhor, por um protocolo de intenções. Primeiro vem o protocolo de intenções. Né? Pensa assim, eu quero fazer um concurso, quero ter um cargo público. Tudo começa com o quê? Tudo começa com as intenções. O caminho é longo, mas sempre começa com o primeiro passo. Assim dizem os italianos. Il cammino è lungo, ma sempre comincia con il primo passo. É o primeiro passo, a vontade, o desejo, que aqui no consórcio se chama protocolo de intenções. Então vem o protocolo de intenções, depois vem o contrato de programa, que aí o contrato de programa vai estabelecer as obrigações, os direitos de cada um dos entes consorciados. E de onde vem o dinheiro? Vem do contrato de rateio. Vem do contrato de rateio, tá bom? Pensa o seguinte, gente, eu preciso comprar um presente para o nosso amigo. Vamos fazer uma festa, então vamos dividir as despesas. Como que isso se dá? Por rateio. Você vai ratear as despesas. Beleza? E se você não tiver previsão orçamentária, isso pode caracterizar improbidade administrativa, inclusive. Mas uma regra importante está no artigo 6º, parágrafo 2º. O consórcio público, seja de direito público ou privado, observará normas de direito público para licitação, contratos, prestação de contas e pessoal, que será regido pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Então, pessoal é CLTista e seja o consórcio de direito público ou privado, ele tem que observar essas normas de direito público, publicização, né, dos consórcios, ou sistema híbrido, também chamado na doutrina, sistema híbrido. Por quê? Porque mesmo que ele seja uma pessoa jurídica de direito privado, ele vai ter que licitar, ele vai ter
que prestar contas, né, aos órgãos de controle, e a admissão de pessoal será regida pela CLT. O contrato de rateio fala aqui no artigo 8º, os entes consorciados somente, olha aqui o somente, entregarão recursos mediante contrato de rateio, Vamos voltar aqui então. No que se refere às disposições da Lei 11.107, assinale a correta. E aí vem lá. Letra A. Não é possível a cessão de servidores entre os entes consorciados? Errado, é possível sim cederem servidores. Letra B. O consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração depende de prévia subscrição do protocolo de intenções. Primeiro o protocolo de intenções, depois o contrato, que é chamado contrato de programa. Então está aqui correta a letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Quando eu venho aqui, vamos lá, protocolo de intenções, artigo 3º, comentamos do artigo 3º há pouco. A pergunta é transcrição literal, ipsis literis do artigo 3º da Lei 11.107. Transcrição literal, mamão com açúcar, questão dada, né? Às vezes você bate o olho e fala, gente, mas é só isso mesmo? Perguntinha tão fácil. Deve ter caroço nesse angu. Deve ter alguma coisa errada. E fica perdendo tempo, e fica ali, né? Tentando descobrir o sexo dos anjos. Não, gente, bora. Tem certeza? Estudou? Tá tudo certo? Show! Fechou? Tá redonda? É ela mesmo. Tá bom? Letra C. O consórcio público terá sempre personalidade jurídica de direito privado? Sempre? É uma obrigação? Não, né, professor? É uma possibilidade, é uma opção. Uma opção. Então, ele pode ter personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Público ou privado. O problema aí da alternativa é o sempre. Cuidado com a palavra sempre. Né? Ela existe em alguns textos? Existe. O somente existe, inclusive na lei de consórcios. Mas aqui não é o caso. Letra D. O termo de fomento permite aos entes consorciados entregarem recursos ao consórcio. Não é termo de fomento, é contrato de rateio. Vamos aqui para a lei, achar aqui, ó, rateio, tá? Artigo 8º. Os entes consorciados, e olha aqui que eu falei, a palavra somente aparece, essa é uma das possibilidades, somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Aqui é memorização. Lembra? Consórcio. Né? Tem os consortes ou os consorciados. Lembra do casamento, né? Brinquei. E aí vamos fazer uma festinha para celebrar o casamento do professor ou o aniversário de casamento. Vamos ratear as despesas. Então, consórcio entrega dinheiro mediante contrato de rateio. E não fomento. Portanto, a correta está aqui, letra B de bola. Vamos para a saideira para a questão de número 5, que é uma questão conceito e que pede assinale a alternativa que apresenta corretamente um conceito possível de terceiro setor. Olha que pergunta interessante. Ela não crava, olha, é o conceito. Ela fala um conceito possível, um conceito admitido. Vamos pegar o que nós já estudamos, que o terceiro setor envolve entidades privadas. Certo? Lembra disso? Entidades privadas por quê? Porque não se confundem com a máquina estatal. Porque não se confundem com a estrutura do Estado e não integram a administração indireta. São entidades privadas. Tem fins lucrativos? Não tem fins lucrativos. O que significa isso? Não distribuem lucros e dividendos. Beleza? E que mais? Executam atividades de interesse
público, executam atividades de interesse público. Portanto, como aqui a letra D fala atividades de interesse particular, eu já arrisco, é interesse público, fico entre 3. E a letra A fala entidades com fins lucrativos, não são com fins, são sem fins lucrativos, né? E são entidades privadas, Logo, apenas por eliminação, perguntinha dada, veja como caiu o terceiro setor no último certame, né? Tema da moda, entidades privadas sem fins lucrativos que realizam atividades de interesse público. Esse é o tripé do terceiro setor, das entidades do terceiro setor. Entidades privadas, primeiro ponto. Sem fins lucrativos, segundo ponto, e que executam atividades de interesse público. Atividades de interesse público, vamos aqui nas estatísticas, ainda assim mais de 20% de erros. Essa aqui chama atenção, porque tanta gente errou, né? Chama a minha atenção porque é uma pergunta dada, uma pergunta que exige o básico, do elementar, do trivial. Beleza, gente? Com isso, nós concluímos a nossa live. Meus agradecimentos a você que nos acompanhou, que nos assiste, que acompanha as nossas lives e também a todo o time do Q, principalmente a turma de TI, o suporte técnico, a turma do audiovisual e também ao CEO, né, o nosso grande líder, o CEO Caio Moretti, e os líderes pedagógicos, os nossos coordenadores, os professores Rezende e Baronovski. Eu espero que você assista às demais lives que estão programadas, muita coisa bacana aí e um material de qualidade totalmente gratuito para você. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.